Abra sua Bíblia, lá em Daniel, capítulo 6. Vou estar falando hoje, meu irmão, sobre a multiplicação que Daniel experimentou na sua vida. Eu falei 6, falei errado, irmã. Daniel capítulo 1, me perdoe. A gente vai ler justamente essa primeira parte, onde fala da decisão de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e aquilo que foi multiplicado na vida deles, amém? Daniel capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 8, tá bom? Até o 17. Daniel 1, 8 ao 17, você pode ficar sentado mesmo. E ouça o que Deus vai falar. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, deveria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se não deem legumes a comer e água, nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Amém? Pai querido, fala conosco, Senhor Deus, nessa terça-feira. Abrimos o nosso coração para a tua revelação. Tira de nós todo o cansaço, todo o empecilho, e consagramos os minutos que virão somente para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Diga assim para o seu irmão, fica atento aí, diga para ele. Primeiro, meu irmão, eu posso dizer com toda certeza do mundo que Daniel, Ananias, Misael e Azarias viveram o milagre da multiplicação. Primeiro, meu irmão, que a Bíblia diz que só foram levados para a Babilônia, diga-se comigo, só foram para a Babilônia, diga assim bem forte, os sábios, os inteligentes, os fortes. Ou seja, meu irmão, esses homens, eles já tinham algo na vida deles que os demais não tinham. Não eram qualquer pessoa, qualquer homem, não foram escolhidos aleatoriamente, não. Foram levados para a Babilônia aqueles que eram considerados melhores. Vira para o seu irmão e diga assim, você seria escolhido, irmão, diga para ele. Quantos creem nisso? Dá glória a Deus, aleluia aí.
Se você tem baixa autoestima, caia por terra agora em nome de Jesus. Ou seja, a gente está falando de homens que ficaram mais robustos, mais fortes e mais sábios. Não eram homens que não eram sábios e que não eram já fortes. Você está entendendo, amém? Eram homens no qual Deus viu uma semente, diga comigo, semente, e fez dessa semente frutificar, fez dessa semente multiplicar. Na maioria das vezes, meu irmão, Deus usa algo que nós já temos. Diga-se comigo, meu Deus gosta de usar algo que eu já tenho. Se você perceber, meu irmão, no decorrer dos anos que virão, eu profetizo em nome de Jesus, Deus vai usar algo que você já tem hoje. Entretanto, meu irmão, eu também profetizo que aquilo que você tem, Ele vai potencializar 30, 60 e 100 na sua vida, em nome de Jesus. Se você, meu irmão, quem sabe já tem conhecimento, eu tenho certeza que Deus vai pegar esse conhecimento que você já tem e vai multiplicar. Ele vai pegar, meu irmão, o ânimo que você tem, quem sabe a alegria que você tem, e vai multiplicar no decorrer dos anos. Quantos recebem de glória a Deus e aleluia? Então, meu irmão, você tem que entender que esses homens estiveram naquela posição porque eles já tinham algo dentro deles. E quando Deus olha para a vida deles, nada mais faz o Senhor do que potencializar, multiplicar, acrescentar aquilo que eles já tinham. Então, meu irmão, é muito bonito falar dessa história. Quem aqui já pregou ou já ministrou um estudo sobre essa história? Levanta a mão, da glória a Deus, aleluia. Aí, um ou outro. É um texto bem conhecido. É um texto digno até de filmes. Entretanto, meu irmão, o que esses homens viveram não foi nada romântico. E eu quero, o primeiro tópico para a gente pensar hoje é o seguinte: a multiplicação de Deus não se dá em ambientes românticos. Às vezes, meu irmão, nós pensamos que a graça de Deus, o poder de Deus, a multiplicação de Deus se dá em momentos românticos. O que seria um momento romântico? É um momento, meu irmão, onde os teus olhos ficam cheios de lágrimas, de alegria, amém? Momento romântico é quando parece que tudo está bem. Quando parece que aquilo que você mais desejava chegou. Meu irmão, a multiplicação de Deus de Gênesis a Apocalipse, na maioria das vezes, se dá em momentos de caos. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas o primeiro milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho. Então foi uma festa. Meu irmão, foi festa, mas o milagre só aconteceu quando... Vira para o seu irmão e diga assim: quando faltou. Ou seja, meu irmão, a multiplicação não se dá em momentos românticos, em momentos alegres, em momentos onde parece que tudo está tão maravilhoso. Não! Na maioria das vezes é quando você está em uma posição onde as pessoas viram e dizem assim: você é prisioneiro, você é cativeiro, você está no cativeiro. Quando, meu irmão, a gente vê esses homens de Deus, eles eram conhecidos naquele lugar como prisioneiros. Sejam eles fortes, inteligentes ou robustos, seja lá o que for, a verdade é, eles tinham sido tirados da sua terra e estavam em uma terra de cativeiro. Quem sabe, meu irmão,
Deus está preparando um pano de fundo de multiplicação sobrenatural na sua vida e você não está entendendo até agora. Talvez, meu irmão, você está vivendo um tempo na sua vida que não tem nada de romântico. Eu quero te dizer, se prepara, porque é nessas horas, são nesses tempos que Deus decide multiplicar. Meu irmão, é quando falta pão e peixe que Ele multiplica. Quando a água sai, é justamente quando o povo tem sede. Então, meu irmão, perde esse olhar romântico, meramente romântico do Evangelho, amém? Não que o Evangelho não seja também, mas a gente não pode encarar o Evangelho somente como uma história romântica. Vira para o seu irmão e diga assim: Jesus vai multiplicar em momentos decisivos. Quantos recebem isso? Dão glória a Deus aí. Em momentos decisivos, em situações decisivas. E muitas vezes, meu irmão, preste atenção, Deus vai permitir que você se coloque diante daquele que foi colocado para te aprisionar. E às vezes, meu irmão, Deus vai permitir que o eunuco venha, no caso do texto era o eunuco, aquele que estaria disposto a vigiar, aquele que estaria disposto a te manter subjugado. Às vezes Deus está esperando ele chegar na tua frente, porque Deus vai te usar para confundir aqueles que são levantados para te aprisionar. Eu fico imaginando, meu irmão, a cabeça desses homens. Quando viram que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mesmo comendo só legumes, houve sobre eles uma graça de Deus que os fez ainda mais fortes. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? Muitas vezes você não vive a multiplicação porque você prefere agradar os eunucos da tua vida. Talvez, meu irmão, esses homens poderiam dizer o seguinte: vamos comer quietinho as iguarias, porque tadinho desses homens, tadinho do eunuco. Poderiam ainda usar o argumento e dizer assim: vamos comer tadinho do eunuco, senão o rei vai matar ele, o rei vai fazer algo contra ele. Meu irmão, preste atenção. Quando envolve desígnio de Deus, não tem jeitinho, aleluia. Não adianta você tentar usar argumentos: eu vou a tal lugar, porque senão fulano vai se desagradar. Eu vou beber esse negocinho, senão ele vai achar que eu estou virando radical. E às vezes, meu irmão, você não está vivendo a multiplicação, sabe por quê? Porque você está preferindo agradar aquele que veio para te aprisionar. E você está sempre deixando para depois, você está sempre deixando para outro tempo. Enquanto, meu irmão, não tem jeito, só vive a multiplicação quem prefere agradar a Deus do que a pessoas. Se você, meu irmão, é daqueles que quer estar bem com todo mundo e está nem aí para Deus, abra teus olhos, porque você não vai viver a multiplicação. Bem-aventurado aquele que diz: eu prefiro agradar o meu Deus do que as pessoas. Ah, mas o eunuco vai morrer. Não vai morrer não, diga assim para o seu irmão: ele não vai morrer não, diga para ele aí. Pelo contrário, o texto não traz o que aconteceu com ele, né, no decorrer. Mas eu tenho certeza que o testemunho desses homens impactaram a vida do eunuco. Sabe o que eu estou te dizendo? O seguinte: se você permanecer no desígnio, a tua vida vai impactar a vida daqueles que foram mandados para te vigiar.
Sabe por quê, meu irmão? Satanás manda a gente para vigiar a gente. O diabo coloca pessoas específicas para nos vigiar e para ver quem sabe a nossa falha. Só que o diabo, meu irmão, se perde num princípio que quem vigia olha. Então, meu irmão, aquele que tem sido levantado por Satanás para vigiar você, ele vai ser obrigado a perceber a obra de Deus na sua vida. E em vez, meu irmão, de só olhar para você procurando uma brecha, ele vai ter que ver que a cada dia você fica mais forte. A cada dia há mais sabedoria em você. Ou seja, toda multiplicação de Deus tem um propósito. Diga comigo assim: toda multiplicação. Diga bem forte: toda multiplicação tem um propósito. Um desses propósitos que envolve a multiplicação, sabe o que é, irmão? Diga assim também comigo para você gravar: priorizar a real prioridade. Se você, meu irmão, perceber todas as multiplicações, e não é diferente na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a multiplicação, ela serviu para um propósito. Não foi simplesmente para satisfazer os anseios desses homens, mas a multiplicação, ela foi derramada sobre eles para que a glória de Deus fosse manifestada na vida deles. Para, meu irmão, que a prioridade do reino da Babilônia fosse invertida. Ou seja, a graça, a multiplicação na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias foi para que uma nação reconhecesse quem é que deve ser a prioridade. Você, meu irmão, quer ser um instrumento de Deus? Diga glória a Deus, aleluia. Toda multiplicação na sua vida tem o princípio de levantar a real prioridade da nossa vida. Tudo que Deus dá, tudo que Deus entrega na sua mão, é para que o mundo reconheça que Ele deve ser a prioridade. Quantos recebem isso? Dê uma salva de palmas a Jesus aí. Aleluia! Outra coisa, meu irmão, que eu entendo nessa multiplicação aqui. Só vive a multiplicação quem não para diante das ameaças. Quantas vezes, meu irmão, a sua vida parou porque alguém te ameaçou? Talvez, meu irmão, alguém chegou para você e disse: olha, se você continuar assim, você vai para o buraco. Se você continuar assim, você vai ser envergonhado. E talvez, meu irmão, por causa das ameaças, você deixou de viver a multiplicação. Quantos aqui, talvez no namoro, já foram ameaçados? Ó, se tu continuar crente assim, eu vou te largar. Se você continuar indo na igreja, ó, já era. Quantos já te ameaçaram, talvez dizendo assim, ó, você vai dar o teu dízimo, você vai ficar pobre. Você vai dar o teu dízimo? Pergunte assim para o seu irmão. Um sorriso no rosto. Alguém tem andado te ameaçando? Pergunta para ele aí. Ó,
Se você continuar pregando a palavra, tu vai virar fanático. Esse negócio de toda terça-feira na igreja, toda terça-feira. Vai fazer o que lá? São tantas ameaças, irmão. Só vive a multiplicação quem não é vítima de ameaças. Você pode dar um glória a Deus e um aleluia por isso. Agora, quais as ameaças você tem vivido? Dentro do seu casamento? Dentro de relacionamentos? E será que isso tem travado você? Será que, na verdade, preste atenção, isso tem gerado medo dentro de você? Porque as ameaças são o seguinte, irmãos. As ameaças, se você convive com ela constantemente, não guarda o seu coração, as ameaças vão entrando na nossa alma e vão encontrando cativeiro para elas. E quanto mais as ameaças vêm, se você não vigia, você vai acreditando nas ameaças. Você está me ouvindo, amém? Eu te dou uma dica. Só tem um jeito de você vencer as ameaças de Satanás: ouvindo mais aquele que te abençoa. Meu irmão, simples, olha aqui. Se você ouvir mais ameaças do que a palavra daquele que te abençoa, uma hora você cai. Se você, meu irmão, dedica o seu tempo, está me ouvindo? Somente para ouvir as ameaças, uma hora você vai acreditar. Se há, meu irmão, algo chave que a Bíblia ensina de Gênesis a Apocalipse, é a importância da repetição. Não é à toa, meu irmão, que a gente vê a repetição do Evangelho, da verdade de Deus, até mesmo nos Evangelhos. Não é um só Evangelho. A gente vê a repetição das histórias nos Evangelhos. Quando a gente vai olhar Crônicas e Reis, a gente vê a repetição de histórias. Meu irmão, nós seres humanos, nós somos frutos daquilo que se repete na nossa cabeça. Diga assim comigo: eu gero frutos. Diga bem forte aí para você gravar: eu gero frutos daquilo que constantemente se repete na minha cabeça. A educação é isso, irmão. Você pega, né, uma criança com a Alana, para você ensinar ela a contar, você tem que falar 1000 vezes. Ela 2, 2, e o ser humano é assim. Então, quanto mais você deixa as ameaças se repetirem na sua mente, uma hora você acredita, uma hora você para, uma hora você desiste, uma hora você é tomado de medo. E é por isso, meu irmão, que muitas pessoas começam tão bem e param de forma tão trágica. Porque o diabo coloca os seus eunucos para te ameaçarem constantemente. Aí sabe o que acontece? Você ouve mais as ameaças do que a bênção. Aí você passa a ser guiado pelas ameaças. E você se esquece da palavra de bênção que é liberada sobre você. Então, meu irmão, você quer ser guiado pela verdade, amém? Quantos aqui querem ser guiados pela verdade? Então para de ouvir mentira. Como é que você quer ser guiado pela verdade se você só ouve mentira? E o terrível é, meu irmão, que aquele que vive na mentira, ele caça a mentira para alimentar a sua própria mentira. Certa vez, meu irmão, eu vi um caso trágico.
de um homem adúltero. Ele foi, viveu em adultério, traiu a mulher à beça. Aí certa vez foi fazer um gabinete, conversar com uma pessoa. Ele disse assim, sabe o que ele disse? Deus pede para mim prioridade, não exclusividade para minha esposa. Vou repetir essa mentira do capeta. Ele falou que Deus falou com ele que para a esposa ele tem que dar a prioridade, mas não era necessário a exclusividade. Era o próprio Satã falando. Mas meu irmão, sabe o que ele fez? Ele tinha teólogos com ele, tinha pensadores com ele. Porque a mentira dele leva ele a ouvir só quem legitimiza a sua mentira. Poderíamos, irmãos, citar outros exemplos mais terríveis. Por exemplo, o homossexualismo. Tem gente que vive e diz que não, é isso aí mesmo, o homossexualismo está dizendo isso, não tem na palavra no Novo Testamento, que não sei o que, e o capeta enchendo a cabeça dos homossexuais. Aí sabe o que acontece, irmão? Se você ouve mais a ameaça do que aquele que te abençoa, aquele que te designa, uma hora a ameaça entra na sua alma. Eu te pergunto, você é guiado por ameaças? Tem quem diga assim, não sabe qual a ameaça que a gente tem recebido como igreja? Que se a igreja não se abrir e não aceitar o homossexualismo, vai ser o fim dela. Você sabia disso, irmão? Há decretos do inferno sendo lançados sobre a igreja de Jesus. Só que eu sei, você sabe, que nenhum homem pode parar a igreja, aleluia, nenhum homem. Agora, sabe por que eu sei disso? Você sabe isso? Porque você ouve a voz da verdade. Agora, se você fechar seus ouvidos para a voz da verdade e só ouvir a mentira, você vai fazer a mentira se tornar a sua verdade. É o que o diabo quer, é a repetição na sua cabeça. É o que a Rede Globo faz, a mídia faz. É o que a internet faz. E se você não vigia, uma hora você acredita. Bota a mão assim na sua cabeça. Vamos fazer um momento de libertação, amém, irmão? Diga assim comigo: Jesus, me liberta de toda repetição de Satanás, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aquele que te liberta das mais repetições. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos ungir sua vida. Só que a nossa unção hoje, irmãos, nós vamos procurar de Deus, pedir a Deus, melhor dizendo, é uma unção de sabedoria. Assim, meu irmão, como eu li no início do culto, aqueles que são salvos não serão confundidos. Isso a Bíblia não está dizendo que alguns não serão, não, a Bíblia diz que não serão. E a gente, meu irmão, tirando agora o romantismo e olhando para a realidade, se a gente, meu irmão, não tem a sabedoria de Deus, nós somos confundidos nesse mundo tenebroso. E é por isso, meu irmão, que há uma geração indo para igrejas de homossexuais. Há uma geração, meu irmão, indo para igrejas, por exemplo, que dizem que Jesus não é Deus.
Há uma geração indo para uma igreja que não acredita em dízimo. Há uma geração, meu irmão, indo para a igreja que podem casar com 3 ou 4. Você sabia que existe isso? Há uma geração tão pior quanto essa, dizendo que a igreja não é necessária. São confundidos porque ouvem mais a repetição do eunuco, do inimigo, do que a voz da verdade. Será que você mesmo não tem passado por alguma prova? Certa vez, num aconselhamento, uma outra pessoa, não aqui, tá, irmãos, em um outro lugar, muitos anos, uma pessoa com problema na área sexual, ela disse o seguinte para mim: pastor, essa promiscuidade que eu faço não é pecado. Eu falo, por que não? Porque se fosse pecado, Deus tirava de mim. E Deus me fez homem mesmo crente. Aos nossos ouvidos, irmãos, parece um absurdo. Mas é isso que muitas vezes fica permeando na cabeça das pessoas, diante do seu pecado. Quero chamar o ministério de oração aqui na frente, enquanto isso. Vem aqui na frente rapidinho. Então talvez essas coisas que eu estou dizendo para você diz assim, pastor, isso não acontece, meu irmão. Se você der ouvido para as repetições de Satanás, uma hora entra. Podem subir aqui, vem aqui, podem subir aqui no altar. Você tem que passar a ouvir aquele que diz: mesmo sem os manjares do rei, eu vou te fazer forte. Mesmo sem os manjares do rei, eu vou te fazer sábio. Mesmo sem tudo que o mundo te oferece, você está me ouvindo? Eu vou te fazer próspero. Eu vou te fazer feliz. Às vezes, pastora, pode distribuir já o óleo, pode distribuir. Às vezes o diabo está dizendo o seguinte: o teu casamento vai ser destruído. E ao mesmo tempo, você está me ouvindo? O Deus da bênção está dizendo: eu vou restaurar o teu casamento. Eu te digo uma coisa simples: quem você ouvir mais é aquele que vai predominar sobre a tua existência. Se você começar a ouvir só aquele que diz, você não tem jeito, você vai viver a mesma vida de sempre, uma hora você acredita. Agora, meu irmão, se você todos os dias, você tem o prazer de ouvir Deus. Você ouviu Deus hoje na sua vida, amém? O diabo pode lançar na sua cabeça e dizer, você vai ser fraco, você vai ser um inútil, mas você vai ouvir Deus falando, eu sou contigo em todos os momentos. Filho, você não precisa do que o mundo te oferece. Aí, meu irmão, a voz das ameaças cairão por terra e você vai viver a multiplicação de Deus sobre a sua vida. Se você já é forte, você será ainda mais forte. Se você é sábio, você será ainda mais sábio. Feche teus olhos agora, em nome de Jesus. Levante o óleo, ministério, levante o óleo. Espírito Santo. A partir de agora, Deus, eu creio que esse óleo simboliza, ó Deus, uma unção de multiplicação sobre a nossa vida. E eu creio, ó Deus, que o Senhor aliancia no céu o que a gente aliancia na terra. E eu te peço, Deus, que ao esse óleo ser tocado nas nossas vidas, seja, ó Deus, liberado do céu uma unção de sabedoria. Nós não seremos confundidos.
Entenderemos claramente o que é pecado e o que não é. Seremos, ó Deus, guiados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós declaramos no nome de Jesus, pela fé, em nome de Jesus. Amém. Ministério pode descer. Você vai entrar nesse altar, mas vai esperar, porque primeiro o ministério vai ungir você, amém? Igual nós fizemos na semana passada. Vocês vão ficar aqui, as pessoas vão ser ungidas para vir para o altar. Amém? Entendido? Glória a Deus. Então venha pela fé, meu irmão. Receba essa unção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Venha pela fé. E quando você receber esse óleo, meu irmão, pela fé, profetiza no seu coração. Você vai dizer: eu recebo a sabedoria que eu preciso. E eu creio que hoje os teus ouvidos serão selados também para aquilo que Satanás tem te ameaçado. Talvez o diabo está lançando nos seus ouvidos as suas ameaças, as suas mentiras, dizendo aquilo que você não é. E talvez, meu irmão, isso tenha entrado e tenha corrompido você. Isso vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não haverá mentiras predominando na sua alma, em nome de Jesus. Você vai ser guiado pela verdade. A voz da verdade, meu irmão, vai predominar sobre a sua vida. E não estou falando de programa de rádio, não. É a voz de Deus. A voz da verdade vai predominar sobre você. Você não vai ser guiado por mentiras. Amém? Venha pela fé, em nome de Jesus. Deus vai te dar, meu irmão, hoje, a sabedoria que você precisa, o discernimento que você precisa. Ele vai colocar nas tuas mãos hoje. Você não será confundido. Aleluia! Chega, se Satanás tem roubado a tua alegria, já caiu por terra em nome de Jesus. Vem pela fé. Nós vamos fazer um ato profético aqui nesse altar. Vem pela fé, em nome de Jesus. Você, meu irmão, chegou a hora de você crescer. Chegou a hora, meu irmão, de momentos decisivos na sua vida, você não retroceder. Resumindo, chegou a hora de deixar de ser menino. Deixar de ser menina. Chegou a hora de ouvir mais Deus. Chegou a hora, meu irmão, de ouvir mais a voz de Deus. A visão, meu irmão, que Deus me dá é de pessoas aqui recolhidas. Como se fossem, meu irmão, pessoas prostradas e chorando. E a visão que Deus me dá é que essas pessoas estão em posição de pedra. E quando Deus, meu irmão, me dá essa visão de pedra, está dizendo o seguinte: são pessoas paralisadas. Oh, Espírito Santo, chegou a hora, meu irmão, de Deus levantar você como alguém que não precisa nem mesmo mais de sinais para acreditar.
pessoas maduras, que conhecem a palavra pelo que ela é. Pessoas que não esmorecem. Até quando a tua fé será uma fé de altos e baixos? Até quando você vai ouvir as ameaças, em vez de ouvir aquele que te dá o desígnio? Até quando você vai ficar pedindo sinal para começar a acreditar? Deus fala de uma noite de arrependimento, igreja. Uma noite de arrependimento por todas as vezes que não vivemos a multiplicação porque ouvimos as ameaças. Todas as vezes na sua vida, meu irmão, particular, que você voltou, você retrocedeu porque ouviu. Todas as vezes que nós, como igreja, retrocedemos porque ouvimos as ameaças do diabo. Chegou a hora, meu irmão, minha irmã, da gente avançar, independente do nível das ameaças. A nossa igreja, ouça aí, irmão, a nossa igreja vai multiplicar em qualquer circunstância. Em meio às doutrinas de Satanás, a sabedoria de Deus vai multiplicar. Em meio ao crescimento do homossexualismo, a Igreja Metodista Centenário vai colher homossexuais para Jesus. Nós vamos ver travestis entrando por essas portas, homossexuais entrando por essas portas e serão transformados. Para de romantismo. Enquanto eles estiverem transvestidos, nós vamos amá-los. Vão entrar, meu irmão, adúlteros e serão transformados. Mesmo que Satanás diga que tudo é normal, aqui vão entrar, eu profetizo. Só que todos os demônios que agem através da vida deles já vão entrar amarrados. E eles serão, eles serão transformados pelo poder do Evangelho. A nossa igreja vai gerar uma transformação nesse bairro. Hoje de manhã, meus irmãos, Deus me deu essa palavra. De que Ele tem um propósito exclusivo para essa terra através da nossa vida. E que a grande transformação vai começar por esta terra. Não adianta, irmãos, queremos abraçar todas as áreas, se a área que Deus nos colocou ainda não é impactada pelo poder do Evangelho genuíno. Você se prepara, porque Deus vai trazer um mover para o nosso bairro através da sua vida. Sabe o que Deus está te dizendo? Que Ele vai multiplicar a tua sabedoria para te colocar numa posição. Ele está arrancando de você todo o romantismo evangélico. E está te colocando em uma posição real. Real. Que enquanto, meu irmão, você
só pensa nas tuas bênçãos a uma geração lá fora morrendo sem o Evangelho. Enquanto você se apega nas falsas doutrinas que às vezes o diabo tenta colocar na sua alma, enquanto você pensa somente em alimentar a tua carne, há uma geração lá fora que não conhece Jesus. Chegou a hora de você assumir a tua posição. A tua posição como homem maduro, como mulher madura diante de Deus. Homem e mulher que vão experimentar a multiplicação da sabedoria na sua vida. Sabe o que isso quer dizer? Que nenhuma ameaça vai te parar mais, em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita, que é voz de autoridade. Ou melhor, mão de autoridade. Levante. Nessa hora, meu irmão, quero que você fique ligado. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor agora, em nome de Jesus. Que nós vamos lançar um decreto de fé aqui hoje. E eu quero, meu irmão, que nesse momento, você levante a sua mão e você vai repetir comigo. Você vai dizer: Senhor Jesus. Diga bem forte: Senhor Jesus. Toda ameaça. Diga: toda ameaça. Caia por terra. Em nome de Jesus. Diga: toda repetição de Satanás na minha vida, caia por terra, em nome de Jesus. Diga que a tua verdade prevaleça em todo o tempo, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pela fé eu quero que você veja toda ameaça caindo por terra. Toda ameaça. Se você crê, comece a glorificar aí, irmão. Comece a adorar o Senhor. Abre a boca com ousadia e glorifica. Você, meu irmão, está caindo na real. Deus tem uma posição para você. Deus vai multiplicar para um propósito maior. A multiplicação não é pela multiplicação, a multiplicação é pelo propósito. E para Deus te levantar, meu irmão, você vai ter que vencer. Vencer as ameaças. Vencer o falso romantismo que às vezes enche o nosso coração. E dizer: eu quero viver uma fé real, ó Pai. Uma fé, ó Deus, que impacta a minha vida, a vida daqueles que me cercam. Deus está colocando você em posições certas hoje, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra profética. Você vai ouvir o Senhor de maneira sobrenatural essa semana. A palavra, meu irmão, que está no meu coração para te dar é a seguinte. Deus vai falar com você através de sonhos essa semana. Eu só te digo o seguinte, irmãos. Ouça a correção do Pai. Ouça a correção. Porque se você até hoje está se alimentando do manjar, o Pai vai chegar para você e vai dizer: chega!
E ele vai vir, meu irmão, e quando você disser para ele: Senhor, eu prefiro não me contaminar. Preste atenção, meu irmão. Deus vai vir sobre você e vai te fazer forte. Ele vai derramar sobre você sabedoria. Não vai te faltar sabedoria. Quantos creem nisso? Dê uma salva de palmas ao Senhor, bem forte. Bate bem forte aí, irmão. Pode dar um glória a Deus aí também, irmão. Aleluia.